temas. O Silvério falou, por exemplo, do nosso pensamento, né? Mudar o nosso pensamento, afinar o nosso pensamento. Na realidade, tudo que foi ensinado, tudo que foi dito pela clarividente, pelos trinos, é válido para hoje. Tudo continua muito atual. Mas o Silvério falou dos pensamentos. Nós mudamos pouco. O Romero bateu nessa tecla da terra, né? Isso é para todos nós, principalmente para mim. Meus ouvidos estão muito perto da minha boca. Eu costumo ouvir mais próximo, né? E eu tenho feito muitas palestras aqui nos retiros, faltando alguns minutos para encerrar o primeiro intercâmbio, ou faltando alguns minutos para encerrar a corrente mestra. Eu sempre coloco um áudio da tia Neiva e vou dialogar sobre os ensinamentos dela. E eu percebo quão difícil é pôr em prática, como também o Romero acabou de dizer. É simples e difícil ao mesmo tempo. É simples o entendimento do que seja amor, humildade e tolerância. A gente normalmente cobra o amor, a humildade e a tolerância do outro. A gente não se coloca na condição da execução deste ensinamento simples. E juntando isso com o aprendizado que nós temos destes grandiosos mentores, apontando a espada para o nosso próprio peito, como nossa mãe nos ensinava, seja severo consigo mesmo, aponte a espada para o seu peito, nós podemos fazer muito. Por exemplo, graças a Deus eu tive a iluminação de gravar a mensagem, por exemplo, do Silvério. Vou ouvir muitas vezes quando eu chegar em casa, já leio muito 2000, a conjunção de dois planos. Eu acrescentaria no limiar do terceiro milênio, eu acrescentaria também no limiar do terceiro milênio. São livros fortes, são livros profundos. Por isso ele disse, leia, releia, leia de novo, porque não dá para você fazer uma leitura rápida e simples e assimilar a mensagem que está ali. É preciso que a gente arregace a nossa manga, e ao dizer isso, eu não estou dizendo que os senhores e as senhoras não estão fazendo, mas é preciso que a gente arregace as nossas mangas e a gente trabalhe muito. É o nosso evangelho. O nosso evangelho redivivo é a manga arregaçada. É o maior símbolo do nosso uniforme. A nossa mãe, ela diz uma frase que eu amo: sob este uniforme você não sentirá dor. Parem para refletir. Sob este uniforme você não sentirá dor. Ela não disse que nós não vamos passar pelas nossas provas, mas você não vai sentir dor. Eu lembrava dessa frase deitado na mesa do dentista na terça-feira, abrindo um canal na parte de baixo, que tem que aplicar anestesia na mandíbula, e esperar, e doía, e eu dizia, uau, de repente parou a dor. E eu disse para a dentista, mas a senhora já estou no canal, e limpava e nada de dor. E eu lembrava do nosso uniforme. Então, o mundo está se acabando lá fora, porque isso não vai mudar, mas vai mudar a maneira como você vê o que está acontecendo lá fora. Os dois falaram da unificação, da união. É verdade, nossa mãe está falando isso desde que implantou a doutrina do amanhecer na Terra. Unificação. O Silvério tocou no assunto do karma, né? O Romero falou assim, seria bom se nós pudéssemos, seria muito melhor se nós tivéssemos. É verdade, seria. Mas o Silvério disse, nós temos os encontros kármicos. E o Pai Santa Branca tem uma frase forte sobre isso. Ele diz, te darei o ouro e a prata. E quando sentir tua mesa repleta, te enviarei todos aqueles que gemem e choram no triste propósito de te encontrar. Isso vale para os encarnados, isso vale para os desencarnados, isso vale para o jaguar, para o nosso vizinho, para o nosso chefe no trabalho. Nós temos a consciência, só precisamos mudar o nosso pensamento. E para mudar o pensamento, nós precisamos praticar mais o nosso uniforme.
Porque sob este uniforme nós não vamos sentir dor. Se nós aplicarmos o uniforme e aplicarmos o que ensinamos, toda aula, todo mundo aqui é instrutor, todo centurião fala instrutor universal. Então todos somos instrutores e falamos sobre a tríade desta doutrina, a base da doutrina do amanhecer: amor, humildade e tolerância, não necessariamente nesta ordem. E como é fácil definir amor, definir humildade, definir tolerância. E como é difícil praticar. Porque a prática, por exemplo, da tolerância, ela deverá ocorrer no momento em que alguém é intolerante comigo. No momento em que alguém me agride, é a hora que eu tenho que praticar a tolerância. E nós confundimos. Nós entendemos que temos que ser tolerantes, humildes e amáveis com aqueles que nos são caros, são amigos, são companheiros de jornada, então a gente trata bem. E formamos grupos, formamos núcleos. Se estamos em harmonia, os mentores se aproximam de nós e a gente consegue formar núcleos de grandes curas desobsessivas. Se estamos em desarmonia, baixamos o nosso padrão vibracional, nossos mentores se afastam, porque a sintonia é formada pela similaridade do que você emana. Mundos das sombras se aproximam e formamos então os grupos pela força que estamos manipulando naquele momento. Já nos ensinava a clarividente que similar atrai similar. Então os grupos vão se formando por faixa vibracional. É isso que se formam as falanges. E aí vem os dois, Romero e o Silvério, falando da família. A família do Jaguar. E aí eu reforço as palavras do Romero, né? O Silvério foi mais realista e o Romero foi mais utópico, né? Foi mais sonhador. Como seria bom se formássemos realmente a família do Jaguar, todos formando a mesma sintonia. Não precisamos estar no mesmo lugar, no mesmo templo, na mesma cidade, no mesmo estado, mas se estivermos na mesma faixa vibracional, vamos estar todos formando esse grande pensamento de evolução. Hoje é um dia especial para nós, Omar, porque precisamos dar continuação à obra da nossa doutrina. Nossa doutrina, ela é a doutrina para 300 anos. E se ele falou que muito provavelmente nenhum de nós vai estar aqui daqui a 50, imagine 300, né? Já se passaram dos 360, né? Já se passaram mais ou menos 60 anos dos 300. Ainda tem 240. Não existe resistência para o amor. Essa frase também é da nossa mãe clarividente. Eu entendo que daquelas 3 bases doutrinárias de humildade, tolerância e amor, o amor é a base de tudo. Ela cita nesse áudio que Jesus foi o que foi levado à cruz e ele dizia: se é para se crucificar, crucifica. Ele não fez resistência. E ela pede que a gente se inspire no Mestre Jesus. Romero citou, né? Romero citou que o Cristo é simples. E eu acrescentaria, essa doutrina é dele. Esta doutrina é de Jesus. Já dizia outro dia numa reunião lá em Teresópolis o Silvério. Esta doutrina, quando você ergue uma taça para fazer um juramento, quando você ergue uma espada para fazer uma consagração, sempre você se dirige a ele. Esta doutrina é dele, é ele que é o nosso patrão, é ele que nos conduz, é ele que nos protege, nos dá os bônus para a nossa libertação. É muita alegria na construção dessa obra. Eu estava ouvindo aqui eles falando e agradecendo a Deus, agradecendo pela oportunidade de eu não estar numa cadeira de rodas, de eu poder raciocinar, de eu ter um cérebro para raciocinar. Queria pedir perdão aos meus irmãos presidentes, às vezes na minha intempestividade de missionário, de ter descoberto talvez a minha
missão maior, como uma razão da minha vida, eu segui um roteiro incessante com a minha companheira, né? A gente tem aprendido muito com esse colegiado. Não é fácil, porque são 7 homens com 7 naturezas diferentes, com 7 personalidades diferentes, nascido em vários lugares do Brasil, quer dizer, vem de uma formação familiar diferente. Um toma comprimido quando fica doente, o outro toma chá, né? Um gosta de frango e o outro gosta de churrasco, mas que se respeitam. A gente está aprendendo a conviver com o Espírito da Verdade. É difícil o Espírito da Verdade, porque você fala a verdade e a tendência... Nossa, nós não, o Pai Santa Branca diz no ano, não somos espíritos preparados para a verdade. Nós não somos espíritos preparados para a verdade. Eu não sei qual é o ano. Você lembra, mãe, qual é o ano? Ele diz, nós não fomos preparados para a verdade. Então, a gente está aprendendo a se conhecer, a se respeitar. A tendência, quando a gente fala alguma coisa para o outro, o outro se retrair e se ofender e dizer eu não vou mais, ou se afastar. E isso com esses 7 não cabe, porque a gente tem um tempo nosso de maturação, de ficar zangado, de ficar bicudo, porque somos físicos, mas nós temos que superar tudo muito rápido, porque nós não temos tempo. É difícil, porque nessa hora eu lembro do Trino, eu lembro do sufoco que ele passava praticamente sozinho, eu lembro dos 4 trinos, participei de muita reunião, onde eu via como era difícil essa convivência, porque chegava um, falava para um trino do outro trino, alimentando a discórdia entre eles, em vez de uni-los. Então já juntava o que o Silvério falou, da herança transcendental, da nossa herança dessa tribo de jaguares. Então, e a doutrina está aqui, sobrevivendo ao nosso amor, às nossas dificuldades. Ela não morreu, mesmo com Covid, mesmo com a falta dos trinos, da nossa mãe clarividente, dos adjuntos maiores que, né, o Mário Crioche, cada hora vai um, né, o Valdemar. Então nós temos hoje muito poucos, talvez Veronildo, Pedro Isídio, Barros Frois, né, Germano, José Luiz. E nossa doutrina, a esperança é quem está chegando. Mas tem que ser a doutrina verdadeira, a doutrina da nossa mãe. Pensamentos antigos, não, eles podem ser transformados, mas a base, o lastro, é o ensinamento antigo que ela trouxe para nós. É a segurança. O Silvério também falou sobre isso, quando ele disse que o melhor instrutor é aquele instrutor que segue o roteiro. Ele não tem que dar aula do que ele acha, do que está na cabeça dele. Ele tem que seguir o roteiro. E a gente, apesar de não gostar muito disso, né, mas se cada um for ali e começar a divagar, alguma coisa do roteiro vai ficar sem ser dada, né? Deixa eu ver se alguma coisa melhor que eu queria... Eu queria reforçar isso para vocês, falando que o nosso Vale do Amanhecer, ele não envolve a cultura, ele envolve justamente a busca das nossas heranças. Nós trazermos, colocarmos na mesa e tratarmos, fazendo com que cada um possa descobrir o que veio fazer na Terra e executar. Se pudermos fazer isso dando as mãos, ainda que calejadas, né? Ainda que calejadas, nós vamos conseguir superar todas as barreiras. Bom, queria agradecer a minha ninfa. Hoje está fazendo aniversário, 63 anos, são muitos anos de casado. Abandonamos praticamente toda a nossa estrutura de vida, família, abandonamos com muito carinho, com muito amor, para vir abraçar essa causa. Sabíamos que íamos passar por muitas dificuldades. Às vezes eu balanço um pouquinho na tristeza, porque eu esperava uma dificuldade maior vinda do mundo das sombras, não dos meus irmãos. Mas eu entendo os meus irmãos são necessários para mim. Eu preciso estar sempre consciente do que eu vim fazer e lembrar que eles é que estão me alertando da jornada. A você, Tiana, que a gente possa ter muitos anos ainda juntos, que a gente possa continuar conduzindo essa jornada.
vendo mais patinhos nascer aqui, mais pintinhos nascer aqui, mais ônibus chegarem para as escaladas, né? Como chegou sábado passado. E dizer que eu te amo, que eu estou muito feliz de ter você ao meu lado. Sem você eu não teria conseguido chegar aqui onde eu cheguei, tá bom? Salve Deus. Salve Deus.